Boa noite, boa tarde, bom dia, meus amigos de todos os planos. Mais uma vez, bem-vindos ao canal do Sercom. E outra quarta-feira de novidades de lições aqui no nosso plantão digital, já que a nossa casa de luz ainda não pôde ser reaberta devido a esse nosso chacoalho planetário que vivemos. E a gente ainda precisa ter muito cuidado com ele. Mas tratemos do que a gente veio falar aqui hoje. Como vocês sabem, nós estamos seguindo um mesmo livro, o livro Pão Nosso, editado e escrito a quatro mãos, uma etérea, outra encarnada, já há 71 anos atrás. Livro Pão Nosso da dupla Chico Xavier e Emmanuel, e hoje temos para conversar um pouquinho sobre a lição 141, que tem como título O Amor Fraternal. Ela é ilustrada por um trecho muito parecido com o título que diz: permaneça o amor fraternal. Essa carta, essa epístola, é atribuída a Paulo, o grande Paulo de Tarso, aos Hebreus, mas existe aí uma discussãozinha se realmente essa carta foi feita por ele, mas isso é um pequeno detalhe, porque ela traz mensagens edificantes, principalmente quanto, olha, trate o amor fraternal àquele que nós, inclusive, no Sercom fazemos, as vibrações, e aqueles, inclusive os nossos inimigos, merecem o nosso amor, merecem as nossas vibrações. Aqueles que dizem nossos inimigos, nossos adversários, para aqueles que nós não temos muita simpatia e vice-versa. E é um pouquinho aí que trata essa epístola aos Hebreus, colocada para Paulo. Vamos falar um pouquinho, e nesse processo eu vou inverter um pouquinho o sentido do nosso papo, e vou colocar para vocês o seguinte: nós que seguimos, nós que temos simpatia, que seguimos a doutrina espírita, e todos aqueles, os espiritistas, os espiritualistas e por aí vai, entendem que nós desenvolvemos a nossa evolução espiritual pelo aperfeiçoamento que nós temos em nossas diversas vivências, nos diversos reinos. Sim, nós passamos pelo reino mineral, pelo reino animal, e nós chegamos até o reino nominal, e aí nós temos as nossas vivências mais importantes, onde a gente trabalha questões de conhecimento, de autoconhecimento e de prática do bem nessas nossas várias passagens que temos pela nossa história, não só nesse orbe, não só aqui no nosso planetinha, mas em outros também. E a partir daí a gente vai buscando subir alguns degraus nessa escalada. E para isso, os facilitadores ou os desafiadores estão dentro de uma mesma família espiritual, que seria uma bolha daqueles que nós dividimos aí algumas jornadas, não só como pais, mães, irmãos, cônjuges, parentes próximos, mas também são aqueles que nós desenvolvemos aquela família que a gente chama, aquela família que a gente escolhe, que são os nossos amigos. E por aí, dentro desse processo, todo esse pessoalzinho vai girando e girando junto com aqueles outros relacionamentos que são bastante importantes em cada vivência nossa. A gente tem aí o grande teste da evolução espiritual. E todas essas questões, aí já entrando um pouquinho mais na essência da lição da noite, é pautada por sentimentos. Quer dizer, toda essa linha de vida que nós vamos ter encarnados é pautada, e o que vai definir muitas desses nossos destinos e são os sentimentos. E eu acredito que todo mundo tem escutado o termo quando a gente fala do 8 ou do 80, não é verdade? E sendo muito rápido, sendo muito conciso e muito certeiro na lição de hoje, porque ela de verdade não tem muito rodeio, não tem muito o que florescer, mas a gente
vamos pautar essas nossas vivências através de sentimentos. Existem muitos relacionamentos, aí eu estou falando de todos esses que eu citei agora há pouco, pai e filho, mãe e filho, cônjuges, irmãos e tudo mais, em que se a gente for pautar esse 8 ou 80, a gente vai a extremos, concordam? O 8 a gente imagina o seguinte, e sentimentos por aí dentro dessa caminhada, raiva, ódio, violência, egoísmo, inveja, esquecimento daquela pessoa que está com você, etc, etc, etc. Ciúme é um pesadíssimo desses, que leva pessoas, inclusive, a ir ao máximo do que realmente não devia fazer, porque também estão em testes para conosco. Eu conheço pessoas, pela própria efervescência em outros campos que nós temos aqui, que é o campo político, e cada vez mais nos fazendo pessoas mais provocativas, odiosas e às vezes que não raciocinam. Famílias deixam de conversar, amigos deixam de se falar. Por quê? Por causa de pessoas que, infelizmente, vieram com missões espirituais muito fortes, mas buscam cada vez mais interesses escuros e próprios, esquecendo que muita coisa depende deles para nós. A gente está falando de um ponto da história, mas eu falei para vocês que a gente ia falar do 8 e do 80. Ué, mas existe o ruim no 80? É óbvio que existe o ruim no 80, senão a gente não trabalharia esses pontos extremos, porque todos os extremos são terríveis e são prejudiciais, principalmente para a nossa missão, para o nosso trabalho, que vai durar uma jornada de algumas dezenas de anos nesse planeta ou em outro. Se a gente, por um lado, descuida, por um outro lado, mimar demais, pode gerar filhos, pode gerar pessoas, cônjuges, desajeitados, sem preparo, fora de equilíbrio. Se a gente... eu não sei se vocês se lembram, e eu vou citar o desenho da Turma do Pernalonga, e a Turma do Pernalonga tinha a figura da Felícia. E a Felícia era uma menina que ela era engraçada, ironicamente, por amar demais. Era aquela menina que queria apertar e amar e não sei o que, e as pessoas, os bichinhos, ficavam sufocados por causa desse excesso de carinho, de amor e afeto. Então cria-se uma autodependência afetiva que é sufocante, né? É um excesso por um outro lado, a carência é um excesso por um outro lado, e que aí de repente desbanca e leva para o ciúme, e a gente faz essa roda girar de um jeito que o 8 e 80 acabam gerando para a gente uma armadilha muito estranha, muito difícil de se sair dessa teia de sentimentos. Bom, enfim, como essa é uma palestra que busca edificação, que busca boas palavras e que busca tentar solucionar a questão mais complicadinha do nosso dia a dia, e através disso, nas sábias palavras do Chico de Emmanuel e também de Paulo de Tarso, entender de verdade a que ponto a gente entra no caminho certo. O tema de hoje fala sobre amor fraternal. A palavra fraternal, fraternidade, fraterno, vem e tem como um dos pontos principais dela a palavra frater, que vem do latim, que tem a ver irmão, tem a ver com irmandade. Tá certo que muitas relações entre irmãos parecem não entender esse conceito muito bem, de uma certa forma, mas o que se coloca de amor fraternal aí é aquele amor que, se a gente somar o 8 e o 80, dá 88, dividir por 2 dá 44, e a gente chega na média. A perfeição é a média, a perfeição é o 44.
Estamos num planeta perfeito? Não estamos, mas não é justificativa para que a gente não saia muito do 30 e a gente não escape muito dos 50 e pouquinho. E é aí que eu coloco para vocês. Gente, o amor fraternal, ele é baseado no equilíbrio. O amor fraternal, ele é baseado na pura expressão da emanação da energia positiva. É você amar alguém em todos os sentidos da palavra amor. O amor a um cônjuge, o amor a um irmão, o amor a um amigo, a uma amiga, o amor ao que você faz de trabalho, mas basicamente ao ser humano. É aquele amor que não tem grude, é aquele amor que não tem cara feia de ciúme, é aquele amor que motiva, é aquele amor onde você se sente valorizado e prestigiado sem troca. É aquele que não tem permuta, sabe? É aquele que você faz sem esperar que venha a contrapartida. Por quê? Porque o outro, baseado nas relações de emoção, de evolução e coisas do gênero, te dê isso, sem você ficar assim, pô, e agora? Pô, eu te fiz isso, e aí? Não, não é assim que funciona. O amor fraternal é desprovido de qualquer intuito de troca. É você amar ao próximo como a ti mesmo. Como o nosso maior mestre, que aqui nesse planeta esteve, e hoje coordena um sistema, uma galáxia, que foi Jesus Cristo, nos ensinou a amar a fonte criadora, a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Ah, mas eu não me amo. E eu até brinco, né? Eu me amo, mas eu não sou correspondido. Mas assim, tirando a descontração, se você realmente não se ama, aí existe um problema. Falta de amor fraterno para com você. Se você não consegue amar o próximo sem outras questões envolvidas, como, por exemplo, o ciúme, ou a inveja, ou a raiva, de novo, nós temos uma falta de equilíbrio. Então, nós saímos daquela média gostosa para seres humanos, espíritos encarnados que aqui estão no planeta de expiação e provas. E você cai mais para o 8 ou para o 80, é porque aí nós temos uma patologia. Eu vi uma vez de terapeutas orientais que em alguns países de lá do Oriente o ciúme é tratado em hospital com médico e tudo mais. As doenças da alma, hoje, e já há algum tempo, estão sendo valorizadas e num futuro próximo, talvez nas próximas gerações, e isso já começou, muitos dos tratamentos das doenças da alma estão sendo já aceitos por planos médicos. Então, saiba que alguns dos bons tratamentos para cá, tirando só a psicologia, a psicanálise, que tentam curar o nosso mental, mas as nossas doenças do espírito, nossas doenças da alma, logo logo vão estar todas sendo englobadas pelo nosso plano médico. Quem sabe um dia nós tenhamos tratamento de ponta público para essas doenças. A gente chega lá, eu tenho certeza. Mas voltando para encerrar. Um dia, pare, feche os seus olhos, relaxe. E tente fazer um exercício muito profundo de alma, assim. A cada vez que a gente tenta desvendar os nossos pontos positivos e negativos, é muito nobre. E o processo do autoconhecimento vai se completando cada vez mais. Tente fechar seus olhos, tente respirar profundamente, pelo menos umas 5 vezes, segura o ar e solta pela boca. Comece a se escutar, comece a se filmar. Esqueça a figura do próximo, pense em você em relação aos outros.
Como você tem amado fraternalmente? Você tem amado fraternalmente? Você ama sem esperar algo em troca? Você incentiva sem esperar um presente? Você vibra com as vitórias dessa tua família espiritual próxima? Com as mãos limpas, com o coração aberto? Sem se decepcionar absurdamente se de repente num seu momento de vitória você sentiu uma pontinha de inveja de alguém? Gente, é um ensaio e é um desafio muito grande para todos nós. Mas é nesse desafio, em vários de todos, é que a gente busca a nossa evolução e o nosso autoconhecimento, que é justamente para cá a gente veio. A gente veio para isso, para ensaiar, para performar e para sair vitorioso nessa jornada. Então, como Paulo de Tarso lá atrás, olha há quanto tempo, isso se foi ele, tá? Ainda dizem e duvidam que tenha sido ele. Mas isso não importa, a mensagem tá aí e a mensagem edifica. Pratique o amor fraternal, no sentido total do que ele te diz. Sem amarras, sem contrapartidas, sem contrato assinado, sem cara feia, sem testa franzida, sem nada disso. Apenas dê e jogue. O que voltar, aí já não é mais com você. Aí já é com a figura do outro. Faça a sua parte e o resto, gente. Tudo que eu posso dizer é que a gente sempre tem amigos ao nosso lado e a gente tem sempre um super exemplo que já esteve por aqui. Aliás, vários. Mas quem disse pra gente para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, foi o maior de todos eles. Eu fico por aqui. Por favor, existem várias palestras com vários temas nesse canal. Se de repente você conhece alguém que você acha que precisa ouvir alguma coisinha tratada em cada tema de cada noite, indique o canal do Sercom e de repente você está transformando pessoas. Um grande beijo, fiquem super bem, com paz e ótimas energias.